Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e na semana de hoje nós vamos falar sobre ditadura civil-militar brasileira. Esse tema contempla as competências 19 e 20 da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e o Currículo Referência de Minas Gerais. A competência 19 diz identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. A competência 20 fala sobre discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura, destacando a produção cultural e os aspectos políticos e econômicos. Então, para nós falarmos da ditadura civil-militar brasileira, que vai de 1964 a 1985, a gente volta um pouquinho para ver o último regime, o último governo anterior ao golpe de 64, que é o governo João Goulart. No ano de 1960, Jânio Quadros e João Goulart vencem as eleições e no ano de 61 eles tomam posse. O Jânio Quadros como presidente e o João Goulart como vice-presidente. Jânio Quadros ele foi eleito em cima da campanha anticorrupção. Era o jingle, o slogan da campanha dele, varre, varre, vassourinha, de varrer a corrupção do país. Tá? Já João Goulart era um político ligado muito aos movimentos sociais, aos movimentos populares, tido pelas classes conservadoras do Brasil, mais à direita, como um político comunista. A gente deve lembrar que a década de 60 é o auge da Guerra Fria, é o auge das disputas econômicas, disputas econômicas, disputas políticas entre Estados Unidos e União Soviética, o que ia também para o campo econômico entre as duas nações. Bom, então nessa disputa ideológica de domínios políticos e econômicos de Estados Unidos e União Soviética, se insere também o processo que acaba resultando na ditadura civil-militar brasileira, que começa em 1964. Em agosto de 1961, buscando maior apoio político, maior poder de decisão, sem precisar do apoio do Congresso Nacional, de deputados e senadores, Jânio Quadros pede a sua renúncia, achando que, nesse caso, o Congresso não aceitaria a renúncia dele, ele ganharia mais poderes, porque o Congresso, que representava principalmente as classes mais ricas, teria medo de uma ascensão do vice-presidente João Goulart, que era tido como um político de caráter popular, de caráter comunista. Só que o Congresso aceita o pedido de renúncia, de saída de Jânio Quadros, e João Goulart vai então ser aquele político que vai tomar posse. Porém, os setores mais conservadores da sociedade pressionam para que não haja a posse do João Goulart, havendo então uma quebra no sistema democrático brasileiro. Outros políticos, para garantir a legalidade da democracia no Brasil, liderados na época por Leonel Brizola, vão fazer então a chamada campanha da legalidade democrática. E a solução nessa disputa entre aqueles que defendiam a manutenção da democracia e os setores conservadores que não queriam João Goulart no poder foi o parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente deixa de ser chefe de governo e chefe de Estado e passa a ser apenas chefe de Estado. E o primeiro-ministro passa a ser o chefe de governo, que é aquele que vai realmente administrar o país. Então, João Goulart vai assumir a presidência do país, porém, sem os poderes de um presidente, como a gente costuma ver até nos dias de hoje. Bom, e aí ficou também proposto que, depois de um tempo, a população brasileira seria consultada através de um plebiscito se manteria-se o parlamentarismo ou se voltaria para o presidencialismo. As questões sociais e a instabilidade política fez com que esse plebiscito fosse adiantado para janeiro de 1963
e a população brasileira decidiu pelo retorno do presidencialismo. Então, em janeiro de 1963, o João Goulart passa a ter plenos poderes novamente, voltando a ser chefe de governo e chefe de Estado. E daí, João Goulart, que é, né, esse senhor da foto, ele começa a empenhar-se na aprovação das chamadas reformas de base. As reformas de base são um conjunto de reformas, né, nas estruturas brasileiras, dando destaque a alguns setores, como a reforma agrária, né, a questão da distribuição e redistribuição das terras no Brasil. Temos também a questão, né, da reforma do sistema bancário, e a reforma educacional. Lembrando que, né, essa questão, por exemplo, de reforma educacional seria uma ampliação do acesso da população mais carente ao sistema de ensino. Para vocês terem uma ideia, né, a universalização da última parte da educação básica, que é o ensino médio, só foi concluída em 2016, há 5 anos atrás. A universalização do ensino médio ela é aprovada em 2010, né, pelo então ex-presidente Lula, e com prazo até 2016. Então a gente tem muito pouco tempo que o Estado brasileiro é obrigado a garantir o acesso de toda a população à educação básica, né, do 0 aos 18 anos. E aí a gente então tem diversas reformas essas que você vai ter aqueles setores que diziam que essas reformas tinham caráter comunista, iria, né, levar o país para, né, o comunismo. Então, esses setores da sociedade eram contrários às reformas de base. Porém, né, como João Goulart não conseguia avançar com esse projeto das reformas de base, ele também sofria, né, com a insatisfação dos setores da sociedade que apoiavam o governo dele, que queriam as reformas, mas como o Congresso não aprovava e ficava nessa disputa de poder entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, você vai ter, né, o Comando Geral dos Trabalhadores e a União Nacional dos Estudantes, né, a chamada CGT e a UNE, pressionando o governo, insatisfeitos com o governo, porque o governo do João Goulart não avançava nas reformas, enquanto, né, você também vai ter as ligas camponesas, né, encabeçando movimentos pela reforma agrária no país. Tá? Então, essa instabilidade, que também se deve a uma pressão até por parte dos grupos apoiadores, vai fazer com que haja, né, no início de 1964, o crescimento de comícios públicos nas grandes e principais cidades brasileiras a favor das reformas de base. A reação daqueles que eram contrários ao governo de João Goulart foi no dia 19 de março, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E essa marcha, ela acabou sinalizando para os militares conservadores, que não queriam, né, João Goulart no poder, que você tinha uma parcela da população brasileira que apoiaria um golpe militar, né, apoiaria a deposição do presidente João Goulart. Essa deposição ocorre, então, no dia 31 de março, sob a liderança do general Olímpio Mourão Filho, dando início, então, no dia 1º de abril de 1964, ao chamado, né, regime ditatorial brasileiro, regime militar, ditadura civil militar, ditadura militar, são todos esses nomes que se referem a esse período de 21 anos. Bom, o período, né, da ditadura contou com esses principais grupos apoiadores: Estados Unidos da América, lembrado o contexto da Guerra Fria, a classe média urbana, né, que apoiava, né, e era uma das principais aí classes que tinha, né, apoiava esse discurso anticomunista, a imprensa nacional, como a gente pode ver nessa manchete do jornal O Globo, em que fugiu Goulart, porque Goulart no dia 1º de abril ele deixa o Brasil, né, deixando a vacância da presidência da República, e a democracia está sendo restabelecida. Então você vê aí o apoio que esse jornal está dando ao golpe, né, ali comandado, né, pelos militares, porque está dizendo que a democracia está sendo restabelecida, né? Ou seja,
você tem um golpe de Estado onde a democracia deixa de ser, né, o ciclo democrático ele deixa de existir porque você tem um rompimento com o golpe, mas a imprensa está dizendo que há uma legalidade nisso aí. E os empresários, né, a elite econômica do país, que também, né, era contrária às reformas de base, até porque essas reformas afetariam, né, os seus ganhos. Bom, nós temos, durante o período da ditadura, né, entre os anos de 1965 e 1979, um sistema chamado bipartidarismo. A gente tem, né, o partido que apoiava os militares, né, que apoiava o governo, e a chamada oposição consentida. Era aquela oposição que existia, que seria uma oposição ao governo para dar ares democráticos, porém ela é chamada de consentida porque ela não tem força para ir contra, né, o governo, uma vez que os militares, por ser uma ditadura, eles governavam sem a necessidade de passar pela aprovação do Congresso. Então, era um sistema bipartidário, você tinha a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que é o partido dos militares, a chamada Situação, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o chamado oposição consentida, para dar os ares democráticos. Em 1979, a lei é alterada e você volta a ter o sistema pluripartidário, ou seja, a existência de vários partidos. Os dois partidos anteriores, né, vão trocar de nomes, a ARENA passa a se chamar PDS e o MDB passa a se chamar PMDB. Além de que você vai ter novas agremiações partidárias surgindo, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB e PT, além de partidos que já existiam antes do período ditatorial e que voltam a funcionar em 1979. Então, né, o sistema partidário brasileiro durante o regime civil-militar da ditadura vai ser dessa forma, tá? Nós temos 5 presidentes militares, e aí, né, de 1964 a 1967, a liderança do general Castelo Branco, é o momento, né, em que vai ser promulgada a Constituição da ditadura, né, a Constituição de 1967, e o PAEG, que é o Plano de Ação Econômico, de Gestão, né, ou seja, onde, né, os militares vão investir os recursos, né, originários dos impostos brasileiros, né, quais setores econômicos vão receber mais recursos, obras de infraestrutura, tá, para o desenvolvimento do país. De 1967 a 1969, nós temos o governo do general Costa e Silva. No final do governo dele, em 13 de dezembro de 1968, a gente tem, né, a decretação do Ato Institucional número 5, que vai dar início aos chamados Anos de Chumbo, que é o período de maior repressão, de maior censura aos opositores ao regime militar, aquelas pessoas, né, que lutavam pelo restabelecimento da democracia no país. Durante o ano de 69 a 74, você vai ter, então, o governo do general Emílio Garrastazu do Médici, que vai ser, né, os anos de chumbo, e também, né, nesse momento, fica caracterizado muito a luta armada, né, então, essa resistência de armas, né, os grupos revolucionários, né, que buscavam o restabelecimento da democracia, a deposição dos militares, né, e você vai ter então uma luta armada contra o regime ditatorial dos militares, e vai ser o período do chamado milagre brasileiro, que vai ser um crescimento muito grande da economia do país em pouco tempo. Então, esse crescimento ele é muito grande, vai ser um momento também que vão iniciar as grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, a construção da Ponte Rio-Niterói, o início da construção das usinas nucleares brasileiras em Angra dos Reis, a Transamazônica e várias outras obras de grande volume de dinheiro, né, de grande infraestrutura para, né, o desenvolvimento econômico de todas as regiões do país. Acaba que o resultado do milagre econômico brasileiro vai ser o aumento da inflação, do endividamento do país e o aumento também da desigualdade socioeconômica. Quem vai pagar o preço,
né, das consequências desse milagre econômico, que depois começa a mostrar, né, que esse milagre econômico trouxe, né, uma severidade, principalmente para as classes mais pobres, vai ser o próximo governo, o governo que vai de 74 a 79, do general Ernesto Geisel. Durante o período do general Ernesto Geisel, a gente tem a Lei Falcão e o Pacote de Abril. Esses dois elementos, eles estão ligados a um crescimento da oposição ao regime. Então, devido, né, ao crescimento da desigualdade, da fome, da inflação, né, das dificuldades do cotidiano da população naquele momento, aqueles cargos que podiam ter eleições, cada vez mais políticos do MDB começam a ganhar, né, as disputas. Então a arena, né, e os militares começam a ficar receosos com o aumento da oposição. E aí então você vai ter primeiramente, né, a Lei Falcão, que vai proibir as propagandas políticas. Aí, a partir desse momento, você só tem, né, a leitura do nome, o número do candidato, o partido do candidato, era só isso, né? Então o candidato não podia expor suas ideias. E o Pacote de Abril, ele vem, né, fechando o Congresso, que era uma permissão dada pelo AI-5, a gente vai falar dos atos institucionais daqui a pouquinho. Então você tem em 76, né, quando tem o Pacote de Abril, o fechamento do Congresso, a criação dos chamados senadores biônicos. Então 1/3 do Senado vai ser escolhido pelo presidente da República e o outro 2/3 do Senado é que vai ser, né, da votação da população. O aumento, né, da presidência de 5 para 6 anos, ok? E em 79 também a gente tem a Lei de Anistia, que, pressionado, né, pelas questões dos desaparecidos políticos e aquelas pessoas que conseguiram fugir do Brasil e denunciava a censura, as perseguições, as torturas e mortes que acontecia, a comunidade internacional começa a pressionar o governo brasileiro. Então, em 79 é assinada a anistia, né, ampla, geral e restrita, em que são perdoados todos os atos contra o governo, mas também todos os atos do governo que foram contra os direitos humanos e contra a população. Então, né, a ditadura brasileira ela tem essa singularidade, né? Ela perdoa todo mundo. Enquanto as outras ditaduras que existiram no continente latino-americano, né, os governos militares foram julgados, né, foram processados após os seus finais, né? Por último, de 79 a 85, a gente tem o governo do general João Figueiredo, que é um momento, né, do pluripartidarismo, com a volta dos novos partidos políticos, a campanha das diretas já, para reestabelecer as eleições diretas para a presidência da República. Foi um movimento que acabou fracassando, não conseguiu o número de votantes para ser aprovado no Congresso. Então, em 1985, a gente vai ter eleições indiretas para escolher o presidente, mas vai ser escolhido um presidente civil. Então, os militares estão devolvendo o governo para a população civil. Então, é um processo de redemocratização restrita, porque os militares, né, as eleições ainda continuaram indiretas. Os atos institucionais são os decretos que reforçavam os poderes do Executivo Federal perante a sociedade nacional. Esses atos institucionais estabeleceram os aparatos de repressão e o autoritarismo. O 2 extinguia os partidos políticos e tornava indireta a eleição para presidente da República, então não havia eleições para os generais. O AI-3 tornava as eleições para governadores de estados também indiretas. O AI-4 convocava os deputados e senadores para elegerem um novo presidente e elaborar a nova Constituição de 87. E o AI-5, que é o mais famoso, determinou o fechamento do Congresso Nacional, estabeleceu severa censura aos meios de comunicação, os direitos civis e constitucionais foram suspensos. Qual que é o resultado do AI-5, então? Os aparatos de repressão, censura, sequestros, tortura, execuções, prisões e ataques à bomba. Então, né, a gente tem inclusive manifestações culturais, né, as chamadas canções de protestos, né, o
o cinema novo, que são manifestos aí culturais contrários ao regime e que de uma forma metafórica, né, criavam, né, as suas formas de contestar o regime sem serem pegos pela censura. As consequências disso tudo: milhares de mortos e mortas, de desaparecidos e desaparecidas, corrupção não investigada, até porque você tem, né, a lei de anistia, alta inflação, né, no final da ditadura militar, um país altamente endividado e um aumento exponencial da desigualdade socioeconômica, né? O Brasil sai do regime militar como uma das nações mais desiguais do planeta e a gente ainda, né, vive nesse processo de tentar diminuir essa desigualdade socioeconômica nos dias atuais, ok? Bom, então, nós temos aqui os 5 presidentes, ok? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o Batista Figueiredo, ok? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.